Muito obrigado pelo convite para estar aqui, para falar um pouco sobre o serviço público de rádio e televisão. Nós, durante o almoço, já estávamos a discutir vivamente várias das questões relativas ao serviço público de rádio e televisão e, em geral, ao mercado audiovisual, o que demonstra bem o interesse e a paixão que este tema suscita. Eu costumo dizer, tentando ter alguma piada e humor com esta questão, que nós dizemos tradicionalmente que em cada português há um treinador de futebol, treinador de bancada. E eu descobri que também há um diretor de programas da RTP e um ministro da tutela. Mas isso demonstra a paixão, o interesse que ao mesmo tempo o serviço público de rádio e televisão suscita. E nesse sentido agradeço muito esta oportunidade de conversar um pouco convosco, com a certeza de que haverá aqui mesmo, e entre vocês seguramente, ideias muito diferentes daquilo que deve ser o serviço público de rádio e televisão e em geral sobre a evolução do audiovisual. Eu gostaria de dizer que aquilo que tem norteado a minha atuação nesta área tem sido, por um lado, procurar assegurar condições genuínas de independência do serviço público de rádio e televisão, relativamente ao poder político, relativamente ao poder económico. Isto não parte necessariamente da constatação de que o serviço público de rádio e televisão é dependente do poder político, é dependente do governo, mas parte da constatação de que o simples receio de que essa possibilidade exista, de que o simples risco de que isso exista, tem afetado e muito a credibilidade do serviço público de rádio e televisão e a capacidade de gestão efetiva dentro desse serviço público de rádio e televisão. O segundo grande objetivo é aquele de procurar identificar um valor acrescentado para um serviço público de rádio e televisão. Há frequentemente um acordo sobre aquilo que deve ser um serviço público de rádio e televisão, mas é um acordo frequentemente com assente em princípios, em orientações tão vagas, que acaba por não conseguir depois oferecer uma orientação clara à RTP na prossecução desse serviço público de rádio e televisão. No fundo, eu acho que um dos problemas que a RTP tem enfrentado é de, por um lado, existir um grande consenso, mas sobre temas tão genéricos que não significam nada de muito concreto, que deve promover os valores históricos, culturais do país, a língua portuguesa, e portanto, por um lado é esse acordo, mas em condições tão genéricas que não sabemos bem de que forma é que o serviço público deve prosseguir, em que medida é que isso se diferencia de aspectos semelhantes que também podem ser prosseguidos via o mercado e por operadores privados. E por outro lado, ao mesmo tempo, são atribuídas obrigações muito específicas ao serviço público de rádio e televisão, que acabam porque muitas vezes o cumprimento do serviço público assente numa lógica que eu designei quase de lista de compras, de diferentes itens que, uma vez cumpridos, estão cumpridas as obrigações de serviço público, sem que a real orientação estratégica, sem que a prossecução e a identificação de um real valor acrescentado sejam claros. E, portanto, o que nós estamos a procurar fazer a este nível é a identificação desse real valor acrescentado do serviço público de rádio e televisão. E fazer isso num contexto em que a RTP se diferencie enquanto regulador do mercado audiovisual. Regulador da qualidade, mas regulador também ao nível do preço desse mesmo mercado. Nós entendemos que essa orientação estratégica, e é essa luz que está concebido o projeto de contrato de concessão que esteve sujeito à discussão pública e que iremos agora trabalhar com base nessa discussão pública. Nós entendemos, como dizia, que essa orientação estratégica clara para o serviço público, diferenciadora daquilo que é oferecido pelos atores privados, assenta em 3 aspectos fundamentais. O primeiro, como disse, é o de ser um regulador do mercado. E, em particular, um regulador de qualidade no mercado. Como
desde logo, por via de limitação negativa. É difícil definir exatamente o que é uma programação correspondente a um serviço público. Mas quase todos nós podemos dizer que certas coisas não cabem no serviço público. Portanto, desde logo, uma delimitação negativa desse tipo. Por outro lado, com uma ênfase muito grande, em termos de formatos inovadores. Ou seja, mesmo relativamente ao canal generalista, ao primeiro canal generalista, que é aquele que maior proximidade pode ter com os canais comerciais, a RTP não é um mero canal generalista para concorrer com os outros canais comerciais numa lógica comercial. Deve concorrer, em termos de programação, para um público generalista, mas com base em formatos inovadores, diferenciando-se, uma concorrência por via da diferenciação. E depois, noutras áreas, como no segundo canal, essa diferenciação passa por uma programação claramente distinta, por exemplo, com forte ênfase na área cultural. Portanto, desde logo, essa função de regulador passa por aí, de regulador de qualidade dentro do mercado do audiovisual. A segunda grande orientação estratégica passa por a RTP dever ser um dinamizador do mercado audiovisual independente. É importante para o país, em termos económicos, mas em termos sociais, de sociedade, ter um mercado audiovisual de criadores rico, diversificado, pluralista. Ora, nós temos algo que é um pouco, quase único na Europa, que é os nossos operadores privados dependem sobretudo de programação própria. Asseguram quase toda a sua programação. Portanto, alimentam, trazem muita pouca procura ao mercado audiovisual independente. No contexto deste mercado particular, faz sentido que um dos valores acrescentados do serviço público seja esse de dinamizar um mercado audiovisual. Ir procurar múltiplos produtores independentes e, portanto, ser um dinamizador da produção audiovisual independente dos criadores portugueses. E esse é outra das orientações estratégicas que, no contexto particular do nosso mercado, faz todo o sentido que o nosso serviço público de rádio e televisão deva ter. O terceiro passa por a RTP ser um promotor económico e cultural de Portugal no mundo. Essa é outra das grandes novidades que está inscrita nesta proposta de contrato de concessão. Nós continuamos a entender que a RTP continuará a ter um papel importante em termos de relação com as comunidades imigrantes portugueses, com as comunidades lusófonas, mas terá de ter também um papel muito importante em termos de promoção económica e cultural do país. Mas isso não pode ser apenas uma forma de expressão, um objetivo. Para isso ser concretizado, o serviço internacional, os canais internacionais da RTP, têm de ser construídos de raiz à luz desse objetivo. E essa é uma das áreas em que existirá investimento no sentido de ter canais internacionais que sejam realmente construídos à luz daquilo que pode interessar audiências, que não são audiências portuguesas, a quem queiramos promover económica e culturalmente o nosso país. Esse é o terceiro objetivo estratégico da RTP. Ora, para prosseguir estas orientações estratégicas, que não são uma lista de compras, mas são, pelo contrário, orientações estratégicas muito claras, diferenciadoras do Serviço Público de Televisão e que claramente procuram identificar o valor acrescentado desse Serviço Público de Televisão, é muito importante que a RTP, a empresa, tenha uma cultura institucional apropriada. Também na proposta de contrato de concessão há vários espaços que são dados nesse sentido. A criação de um núcleo de editores, a criação de um núcleo de criativos dentro da RTP, é para criar na empresa a massa crítica que possa interagir com o mercado, por exemplo, produtores audiovisuais independentes, que possa produzir internamente o conhecimento, a capacidade de ir buscar ao mercado, interagindo com esse mercado, os tais produtos inovadores, aquilo que corresponde às orientações estratégicas da empresa em termos de regulador, por via da diferenciação da qualidade do audiovisual, em termos de promoção do mercado audiovisual independente, em termos de promoção económica e cultural de Portugal no mundo. Portanto, desse ponto de vista, o contrato de concessão assenta no pressuposto de que não basta identificar objetivos.
Não basta é muito importante ter orientações estratégicas claras, e isso é feito. Mas, ao mesmo tempo, é igualmente importante promover dentro da empresa os mecanismos que promovam uma cultura de funcionamento dentro da empresa. Uma cultura institucional que seja apta a prosseguir as orientações estratégicas que lhes são cometidas nesse contrato de concessão. Outro aspecto fundamental neste contexto tem a ver com a preservação da lógica da independência que mencionei antes. Para mim é fundamental que a RTP seja percebida, entendida por todos os portugueses como genuinamente independente. Tendo como princípio fundamental do seu funcionamento a prossecução dessas orientações estratégicas sem estar sujeita a qualquer tipo de risco de governamentalização. Independentemente, como disse, dele ser real ou não. A simples percepção desse risco afeta o funcionamento da empresa e afeta a credibilidade que ela gera junto dos portugueses. O primeiro passo no sentido de assegurar essa independência é um financiamento que deve ser transparente, estável e transparente. E foi isso que nós procurámos fazer. A RTP, no próximo ano, e na sequência do que tem vindo a acontecer, vai ter menos financiamento público do que este ano. Mas essa diminuição de financiamento público processa-se num contexto em que eliminamos a totalidade da indemnização compensatória, sendo parcialmente compensada, mas apenas parcialmente compensada por uma atualização da contribuição para o audiovisual. Porquê é que fizemos isso? Pela lógica da transparência, por sua vez é instrumental à independência. Uma indemnização compensatória é uma transferência via orçamento, que é menos transparente, logo menos visível para os portugueses. O facto dos portugueses, a partir do próximo ano, pela primeira vez, poderem com o ACAV ter a percepção clara de quanto é que pagam, o total do que pagam para a RTP, é um aspecto muito importante no estabelecimento de uma relação de confiança institucional e, ao mesmo tempo, de responsabilização da empresa perante os portugueses. Mas há outro objetivo, que é um financiamento da empresa por via do Orçamento de Estado, que é muito menos visível para os cidadãos, muito menos perceptível imediatamente pelos cidadãos, e que não tem uma base estável, ao contrário da CAV, que é definida numa base médio e longo prazo, torna a empresa muito mais suscetível a ser influenciada pelo poder político por via da regulação do seu financiamento anualmente no orçamento. Se um governo pode anualmente definir mais ou menos de financiamento para uma empresa pública como a RTP e o pode fazer de uma forma que não é imediatamente perceptível para os cidadãos, isso é outro instrumento potencial de interferência. E, portanto, esta substituição no modelo de financiamento público, com custos políticos importantes que nós temos tido, porque, como é óbvio, os portugueses não percebem imediatamente que houve uma diminuição do financiamento público da RTP, o que percebem é que houve uma atualização da CAV, e, portanto, isto tem custos políticos, mas tem custos políticos que eu entendi deverem ser assumidos nessa lógica de transparência, que me parece fundamental, e na lógica de uma política global de assegurar as condições de independência clara do serviço público de rádio e televisão, nem é do governo, mas a simples percepção de um risco de governamentalização. Este mesmo princípio de independência será a pedra basilar dos novos estatutos que estamos neste momento a ultimar e que muito em breve, realmente muito brevemente, iremos apresentar, sendo que nessa proposta de estatutos vão ser incluídas uma alteração profunda do modelo de governação da RTP, que visa precisamente, como eu dizia antes, evitar a tal percepção do risco de governamentalização. Porque essa percepção do risco de governamentalização não tem apenas o impacto que eu já mencionei, negativo, de afetar a legitimidade, a credibilidade da empresa perante os cidadãos, perante os portugueses. Tem também tido um impacto muito nocivo, e falando com vários, os atuais, anteriores, responsáveis da RTP e trabalhadores da RTP, tem um impacto muito negativo também na própria capacidade de gestão efetiva e orientação efetiva dentro da empresa. Porque, como é óbvio, se um conselho de administração é percebido ou
é apresentado por vezes como sendo um possível braço do governo dentro da empresa, isso leva a reações dentro da empresa de proteção de diferentes áreas, diferentes serviços, que criam uma disfuncionalidade nos processos de gestão da empresa. E por isso é que a RTP, ao mesmo tempo que é criticada por riscos de governamentalização, é criticada frequentemente também por dificuldades no seu processo de gestão efetiva. Por ter vários departamentos que, no fundo, não comunicam entre si, não são verdadeiramente responsáveis perante a administração. Isto só é resolúvel se nós criarmos um mecanismo de governo, um modelo de governo dentro da empresa, que, assegurando a independência, que eliminando ou reduzindo ao máximo esse risco de governamentalização, permita, por sua vez, assegurar as condições de uma gestão efetiva. É por isso que os novos estatutos irão consagrar a criação de um Conselho Geral Independente, com membros não remunerados, a quem caberá escolher o Conselho de Administração da empresa, perante quem o Conselho de Administração da empresa responderá, e que definirá também as linhas de orientações estratégicas desse Conselho de Administração, a quem esse Conselho de Administração, por sua vez, submeterá um projeto de gestão e de administração que servirá de base a essa relação entre o Conselho Geral Independente, de monitorização do Conselho Geral Independente e o Conselho de Administração. Em suma, aquilo que temos procurado fazer em termos de RTP e de serviço público é, por um lado, procurar articular e identificar claramente onde é que está o valor acrescentado do serviço público de televisão e rádio. E, por outro, assegurar as condições em termos de modelo do governo que permitam prosseguir essas orientações e prosseguir essas orientações salvaguardando a independência, um princípio de independência que, como disse, entende ser fundamental para o sucesso do serviço público de rádio e televisão e para a sua legitimidade e credibilidade junto dos portugueses. Muito obrigado e agora estou disponível para qualquer tipo de perguntas.